Olá, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos que nos acompanham. Nós estamos, neste momento, fazendo a pregação expositiva da Palavra de Deus. Nós começaremos a pregação. Eu sou o pastor Luiz Felipe, da Igreja Presbiteriana de Biá. Esta é a minha esposa Gislaine. E nós vamos começar este momento louvando ao Senhor com uma canção, uma música muito conhecida, Quão Grande é o Meu Deus. Então, se você quiser acessar pelo celular ou algum outro aplicativo para cantar conosco, Quão Grande é o Meu Deus, é o nome da canção. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Temer com sua voz, temer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Deus criou Noé, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, sobre todo nome é o seu, ele é digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, sobre todo nome, sobre todo nome é o seu, ele é digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de querer. Quão grande é o meu Deus. Então, Pai, que o Senhor fala aos nossos corações, ó Deus. Abençoa o teu servo que trará a exposição da tua palavra. Encha-o do teu Espírito Santo, meu Deus, para que nós possamos entender
a vontade do Senhor para as nossas vidas. Perdoa as nossas falhas e os nossos erros. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias em Oséias, capítulo 13. Oséias, no capítulo 13, nós vamos abrir a palavra do Senhor lá. Temos do verso 1 ao verso 16 de Oséias 13. Oséias 13, do verso 1 ao verso 16, nós faremos a leitura de todo o capítulo pausadamente, fazendo os comentários do texto bíblico de acordo com cada sessão. Oséias 13, leremos apenas do primeiro verso ao verso 4. Diz assim a palavra de Deus, depois continuaremos. Quando falava Efraim, havia tremor, foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu. Agora pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todos obras de artífices, e dizem: sacrificai a eles. Homens até beijam bezerros, por isso serão como as nuvens, como a nuvem da manhã, como orvalho que cedo passa, como palha que se lança da eira e como fumaça que sai por uma janela. Todavia, eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há salvação senão eu. Verso 5, eu te conheci no deserto, em terra muito seca, até aqui. Nessa semana nós tivemos um fato que surpreendeu todo o Brasil, foi o pedido de demissão do juiz Sérgio Moro, ministro e agora ex-ministro da Justiça. O que de fato mais nos surpreendeu não foi apenas o pedido de demissão, mas algumas das acusações que o ex-ministro Sérgio Moro fez com respeito ao presidente Jair Bolsonaro. E longe de entrar na questão do mérito dessas acusações, até porque elas serão analisadas pelos juízes competentes, o que eu queria destacar é que o Sérgio Moro não foi o primeiro ministro a ser demitido esse ano. No dia 16 desse mês, nós tivemos também a demissão do ministro da Saúde, Henrique Mandetta. E há rumores de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, também está para ser demitido. Nós não sabemos se são verdadeiros. Isso, entretanto, eu creio que preocupa todos nós. Saber que, num momento tão delicado como uma pandemia, um período tão crítico para toda a nação brasileira, saber que o nosso presidente está demitindo os ministros no meio do furacão, no meio da tormenta, nos preocupa muito. Até porque, creio eu, mesmo que você não tenha sido um dos que votaram em Jair Bolsonaro nas eleições, você também ama o Brasil, você também quer o bem da nossa nação. Então, nós começamos a nos preocupar com a situação do nosso presidente, até porque nós não queremos o mal dele, nem o mal do Brasil, mas queremos realmente que ele se arrependa, que ele se humilhe e que ele mude algumas das suas posturas recentes antes da sua queda. Porque nós sabemos que se ele não mudar algumas das suas atitudes, a queda do nosso presidente, um juízo mais grave contra ele, nem fala da queda de uma grande tribo ou da queda dos grandes. Quando nós olhamos Oséias capítulo 13, nós vemos que é o penúltimo oráculo do profeta Oséias. Ele pregava para uma nação rebelde, a nação de Israel, que havia se corrompido e se rebelado contra Deus. Mas dentre as 12 tribos que compunham a de Israel, a tribo de Efraim era uma tribo de destaque, de proeminência.
até porque havia uma profecia de um dos patriarcas relacionada a Efraim. A profecia de Gênesis, capítulo 48, verso 19, quando Jacó está para morrer, ele impetra uma bênção sobre Efraim, que era filho de José, neto de Jacó, e Jacó diz que Efraim seria tremendamente numeroso, seria uma multidão de nações. E nós vemos que essa profecia se cumpriu, quando nós lemos na Bíblia, ela se cumpriu no decorrer dos anos. Efraim, de fato, se tornou uma das, se não a maior tribo de Israel, e foi uma das tribos que liderava a nação, ao lado da tribo de Judá. E nós percebemos que Efraim ganhou tamanha proeminência, ganhou tanta projeção dentro da nação de Israel, que neste livro de Oséias, às vezes o profeta usa o termo Efraim para descrever todo o país, toda a nação. Tão grande era a liderança de Efraim no meio das tribos de Israel, que Oséias trata a nação de Israel, o povo, como se fosse uma só tribo, sendo que haviam outras 10, no caso, quando se refere ao reino do norte. Então aqui Oséias está tentando mostrar ao povo, tentando mostrar aos israelitas e, claro, também aos efraimitas, as razões pelas quais eles haviam caído, as razões da sua queda. E é este o tema da nossa mensagem de hoje, a queda dos grandes. Como se dá a queda de grandes líderes, os relâmpagos? E, infelizmente, esse Deus pagão, essa falsa divindade, é uma das mais mencionadas na história de Israel, na história de Efraim. Nós vemos que Baal foi uma grande pedra de tropeço na vida espiritual do povo, porque, ora ou outra, os israelitas abandonavam a adoração ao Deus verdadeiro, Deus Criador, e passavam a adorar Baal. É por isso que o verso 1 termina dizendo que a nação morreu. É claro que o profeta não está dizendo que aquela nação havia morrido fisicamente, eles ainda estavam vivos, tanto que eles ouviam a mensagem do profeta Oséias. Mas o que ele estava dizendo é que eles haviam morrido espiritualmente. Aliás, a ideia de morte espiritual é também trabalhada pelo apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 2. Efésios 2, versos 1 a 3, nós lemos o seguinte: ele, falando de Deus, Deus vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A Bíblia ensina que depois da queda de Adão e Eva, lá no princípio, quando Deus criou todas as coisas, depois da rebelião deles contra Deus, comendo do fruto proibido, todos os descendentes de Adão e Eva já nascem, no sentido espiritual, mortos. Eles já nascem como escravos do pecado. E essa rebelião de Efraim nada mais é do que apenas um reflexo da morte espiritual do povo. Em outras palavras, os israelitas ou efraimitas pecavam contra Deus porque já estavam mortos espiritualmente. E, por estarem mortos espiritualmente, eles fabricavam pecados, eles cometiam iniquidades, e era impossível que eles pudessem se achegar a Deus por causa dessa morte espiritual. Contudo, o próprio Deus poderia dar uma nova vida àquela nação. Tanto que um outro profeta, Ezequiel, no capítulo 36 do livro dele, isso significa que, assim como Deus poderia reavivar, revivificar a nação de Efraim,
de Israel, Deus também pode dar uma nova vida a qualquer um de nós pecadores hoje. Do verso 2 ao verso 4, o profeta ressalta a pecaminosidade de Israel, dizendo: agora pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito. A idolatria nada mais é do que a projeção visual das nossas invenções. Os ídolos são apenas um projeto visível, uma arquitetura visual daquilo que nós criamos na nossa mente. Por exemplo, quando uma pessoa se prostra para rezar, para orar, diante de uma estátua, mesmo que seja a estátua de um homem, de uma mulher, de um santo cristão, alguém que serviu a Deus, quando a pessoa faz isso, ela está reconhecendo que aquele objeto tem um tipo de poder sobre ela. Mas reparem que aquele objeto parece com ela, parece com a pessoa. Até porque todos os ídolos ou imagens que o ser humano faz são projeções de coisas que Deus fez, de coisas que Deus criou. Mas nenhuma dessas imagens, nenhum desses ídolos conseguirá projetar a glória do Deus verdadeiro. É por isso que, mesmo aqueles que dizem adorar o Deus verdadeiro, o único Deus vivo, dizem que não adoram outros deuses, mas estão adorando esse Deus através de imagens, através de ídolos, eles estão pecando, porque o Deus verdadeiro é espírito, e ele quer ser adorado em espírito e em verdade. E o texto diz que essa obstinação levava os israelitas a fazerem loucura. Eles beijavam bezerros, os ídolos que eles fizeram, principalmente o primeiro rei do Reino do Norte de Israel, depois da divisão das tribos, Jeroboão I, ele foi o autor da idolatria que foi perpetuada na nação de Israel. Jeroboão criou 2 bezerros para que os israelitas pudessem adorar, um em Dan, no extremo norte, e outro em Betel, no extremo sul. E essas 2 cidades tinham 2 bezerros para que os israelitas adorassem a Deus do jeito que eles quisessem. Mas era um jeito errado, porque a adoração a Deus tem que ser espiritual e sem imagens. No verso 3, Deus descreve como seria a condenação dos israelitas. Eles seriam destruídos como nuvem da manhã, como orvalho que passa, como palha e como fumaça. Ou seja, a destruição deles seria rápida, repentina. Uma palha, quando nós vemos jogada no chão, em qualquer lugar, e passa o vento, ela rapidamente sai dali. A mesma coisa é uma fumaça que aparece no instante, logo já é substituída por outra. E a mesma coisa também é o orvalho da manhã. Quando nós vemos aquele orvalho, às vezes, que desceu sobre a terra, o sol, assim que nasce, já espanta aquele orvalho. Então Deus está dizendo que a destruição deles, por causa da idolatria, seria rápida, mesmo sendo os grandes israelitas liderados por Efraim. E o texto continua dizendo também que, no verso 4, o Senhor era o Deus deles, desde a terra do Egito. Portanto, eles não conheceriam outro Deus além dele, porque não há salvação senão eu. Aqui, Oséias declara que existe apenas um Deus verdadeiro. Existe apenas uma religião certa. O ecumenismo da pós-modernidade ensina que todos os caminhos levam a Deus, mas isso é facilmente refutado. Se eu pego uma estrada do Rio para Salvador, se essa estrada tem só um caminho, de um local para o outro, como é que eu vou chegar na Bahia? Como é que eu vou chegar, na verdade, em São Paulo, se foi do Rio para Salvador? Como é que eu vou chegar no Espírito Santo, se o meu trajeto é até o Nordeste ou a qualquer outro lugar? Nem todos os caminhos levam a Deus, mas existe um
que de fato restaura a nossa comunhão com o único Deus verdadeiro. Em João capítulo 14, verso 6, o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E quando nós falamos de outras religiões, de outros deuses, nós lembramos dos deuses gregos, daquela famosa história de Hércules, que era filho de Zeus, o maioral dos deuses, com uma humana. Percebam que, para os gregos, os deuses eram parecidos com eles, sujeitos às mesmas paixões, sujeitos às mesmas quedas morais. Mas o Deus verdadeiro não é semelhante a nenhum Deus criado por mãos humanas. Só que isso é um alerta mostrando que a queda dos grandes, a queda da grande nação de Israel, foi, primeiro, por causa da idolatria da nação. Mas Oséias continua nos ensinando e mostra também que a queda dos grandes, da grande nação efraimita, israelita, se deu pelo esquecimento do autor das bênçãos. A queda dos grandes se dá pelo esquecimento. É isso que nós aprendemos a partir do verso 5, quando Deus continua dizendo: eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Quando tinham pasto, eles se fartaram, e uma vez fartos, ensoberbeceu-lhes o coração. Por isso se esqueceram de mim. Eu te conheci no deserto. Deus dizendo que havia entendido, ou melhor, havia entrado em aliança, em intimidade com aquela nação, quando havia tirado eles da escravidão no Egito. O verbo conhecer, principalmente no Antigo Testamento, na língua hebraica, ele tem uma conotação de intimidade. Ele tem a conotação de alguém íntimo do objeto conhecido. Então, quando Deus fala que conheceu Israel no deserto, ele está querendo dizer que foi lá, no deserto, quando ele havia tirado os israelitas da escravidão no Egito para levá-los até a terra prometida, aquela peregrinação mostrou o que estava no coração. Aquela viagem revelou como estava o coração dos israelitas. As experiências simbolizam o sol. Tudo que nós passamos, tudo que nós sofremos, são como o sol aquecendo a árvore. E as raízes da árvore são o nosso coração. Quando nós enfrentamos dificuldades e respondemos a essas dificuldades praticando algum pecado, fazendo alguma coisa que não agrada a Deus, isso mostra que o nosso coração está afastado de Deus, que o nosso coração está enfermo, está doente. E é por isso que a nossa resposta àquela situação foi uma resposta pecaminosa, porque o problema não está do lado de fora. O problema não é minha esposa que às vezes tira a minha paciência. Sou eu que tenho um coração nervoso, impaciente. O problema não são meus filhos, que às vezes não fazem o que eu quero e eu brigo com eles, mas sou eu que de fato quero que eles sempre sejam perfeitos ou façam tudo do meu jeitinho. É claro que os filhos têm que obedecer os pais, mas às vezes os pais impõem fardos pesados sobre eles. E isso mostra, irmãos, que as experiências, elas revelam o estado do nosso coração, assim como revelaram, durante o deserto, o estado do coração de Israel. E eles se fartaram. Depois de chegar na terra prometida, Deus abençoou os israelitas. Deus fez com que os pastos deles fossem verdejantes e eles se tornaram fartos. O problema é que o coração deles, depois de ganhar a prosperidade, se ensoberbeceu. Aliás, Moisés, quando os israelitas haviam entrado na terra prometida muitos anos antes desse episódio de Oséias, Moisés, em Deuteronômio capítulo 8, verso 11,
já tinha feito esse alerta. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados, e aí Moisés vai falando sobre diversas bênçãos que Deus daria à nação, e ele diz, cuidado, depois de receberem essas bênçãos, verso 14 de Deuteronômio 8, cuidado, para que não se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Quantas pessoas não se esquecem de Deus quando são abençoadas? Quantas não se esquecem do Senhor quando recebem uma dádiva das mãos dele? Eu lembro, certa feita, de um pastor que mencionou uma situação ocorrida na igreja dele. Um irmão estava desempregado, precisando de ajuda, e já fazia algum tempo esse irmão não comparecia aos cultos, às reuniões da igreja. E o pastor ficou muito preocupado, foi visitar esse irmão e perguntou, meu irmão, por que é que você não está participando dos cultos? E ele disse ao pastor, pastor, eu estou muito desanimado, eu estou cansado. Por estar desempregado, eu fico sem vontade de participar com a igreja, sem vontade de participar dos cultos. E o pastor então disse àquele irmão para se ajoelhar, os dois se ajoelharam juntos e o pastor orou pedindo, Senhor, abençoa este meu irmão, abre as portas de emprego para ele, para que ele consiga um trabalho e para que o coração dele seja reanimado, revigorado, para ele voltar a se reunir com a igreja. Passou um tempo, aquele irmão, graças a Deus, conseguiu um emprego e ligou todo animado, pastor, eu consegui, graças a Deus, aquelas orações que fizemos, aquela oração, Deus respondeu, eu estou empregado. E ele voltou a frequentar a igreja, voltou a participar dos cultos. Na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, mas na quarta semana de frequência à igreja, ele parou, ele não foi. Na quinta semana não voltou, na sexta também não. Depois de 7 semanas, desde que ele tinha conseguido o emprego e depois desaparecido, o pastor foi visitar aquele irmão e foi saber por que ele não estava indo mais. E a resposta do irmão ao pastor foi, pastor, eu estou trabalhando muito. Estou trabalhando tanto que não dá tempo de buscar a Deus. Não dá tempo de participar da igreja, porque é muito serviço, é muito trabalho, eu não tenho tempo de adorar ao Senhor. O pastor virou para aquele irmão e disse, ajoelhe-se, como nós fizemos para você conseguir um emprego, ajoelhe-se. Ele se ajoelhou, o pastor se ajoelhou junto e o pastor pediu, Deus, demite ele, arranca ele do emprego, faz o Senhor ficar desempregado novamente, para que ele aprenda a amar o Senhor acima de tudo e não colocar o trabalho como um ídolo na vida dele. Quando o pastor disse amém, aquele irmão ficou desesperado. Pastor, o senhor não podia ter feito essa oração. Eu fiz e faço novamente se for necessário, porque o trabalho é um instrumento para Deus nos abençoar, mas ele não pode se tornar um Deus na nossa vida. Nós devemos trabalhar, mas devemos também ter o nosso tempo de comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos e de adoração ao Senhor. Por isso, não podemos nos esquecer daquele que nos abençoa. Israel se esqueceu. E o verso 7 diz que Deus seria para eles como um leão, como um leopardo espreito no caminho,
Verso 8, como ursa roubada de seus filhos, eu os atacarei e lhes romperei a envoltura do coração, e como leão ali os devorarei, as feras do campo os despedaçarão. Essas figuras de linguagem, falando ou tratando Deus como animais selvagens, elas já tinham sido usadas pelo profeta Oséias. Em diversos textos do livro de Oséias, ele chama Deus, ele trata Deus como se fosse um leão, como se fosse uma águia para destruir o povo. E agora ele volta a falar dessas figuras porque arrependimento, nenhuma mudança. Então Oséias lembra as mesmas figuras de linguagem, dizendo que o juízo de Deus seria completo, seria total, não sobraria nem um pedaço quando o leão devorasse aquele povo, porque eles seriam totalmente despedaçados. Nos versos 9, do verso 9 ao verso 11, nós aprendemos que esse esquecimento também, ele causou a ruína de Israel. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Onde está agora o teu rei, para que te salvem todas as tuas cidades? E onde os teus juízes, dos quais disseste, dá-me rei e príncipe? Dei-te um rei na minha ira, e tu tirei no meu furor. A tua ruína vem só de ti, e só de mim, diz o Senhor, o teu socorro. Todas as desgraças, todos os problemas, pandemias e tragédias que nós experimentamos neste mundo é só por causa de nós, dos seres humanos. Eu sempre costumo dizer aos meus amigos, aqueles que às vezes se preocupam com o meio ambiente, devemos nos preocupar, de fato. Mas eu sempre digo a eles que o maior problema do meio ambiente não é, de fato, as pessoas que não preservam o meio ambiente apenas. Não são só essas pessoas o problema, todos nós somos o problema. Porque quem destrói o meio ambiente somos nós, seres humanos. Nós, pecadores, acabamos com tudo que Deus criou. E isso nos ensina, então, que a ruína desse mundo, a ruína da nossa vida, vem de nós. Nós somos os culpados. Mas de Deus vem o nosso socorro. Aliás, nada de ruim, de mal vem de Deus. Se Deus nos castiga, não é porque Ele é mau, mas porque Ele é justo. E Ele tem que castigar aquilo que está errado. Em Tiago, no capítulo 1, verso 17, nós lemos o seguinte, Tiago 1, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tudo que é bom vem de Deus, e tudo que é mal vem de nós. Ele apenas castiga os erros que nós cometemos, mas a maldade é nossa. E Deus ainda lembra dos reis de Israel. A menção aos reis aqui é porque, infelizmente, os israelitas confiavam mais nos líderes da nação, como muitos brasileiros hoje confiam mais. E é por isso que Deus falou que ele havia dado um rei. Provavelmente a menção aqui é ao primeiro rei de Israel, que foi dado por pedido dos israelitas. Eles pediram para ter um rei. Mas Deus falou, eu dei um rei na minha ira, ou seja, não era a minha vontade, mas eu dei esse rei a vocês. Mas eu também tirei ele, porque ele havia se rebelado contra mim. A salvação do povo, então, estava não nos reis, não nos exércitos, mas em Deus. E era disso que eles deviam se lembrar. A queda dos grandes, portanto, se dá pela idolatria, mas a queda dos grandes também se dá pelo esquecimento do autor das nossas bênçãos. E, por fim, aprendemos que a queda dos grandes se dá pela teimosia. A queda dos grandes se dá pela teimosia ou obstinação. Versos 12 ao verso 16, lemos o seguinte, de Oséias 13. As iniquidades de Efraim estão juntas,
o seu pecado está armazenado, dores de parturiente lhe virão. Ele é filho insensato, porque é tempo e não sai à luz ao abrir-se da madre. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Ainda que ele, Efraim, a nação, viceja entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor subindo do deserto, e secará a sua nascente, e estancará a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas. Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá a espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Expressões fortes que descrevem o juízo de Deus sobre a nação. E aqui nós vemos como a teimosia de Efraim, a obstinação do povo, que não abandonava os seus pecados, levou à destruição daquele povo. Nós vemos, por exemplo, que Efraim estava guardando ou estava juntando o seu pecado como se fossem cereais. O verso 12 nos diz que o pecado de Efraim estava armazenado. A linguagem usada aqui é a ideia de cereais guardados no celeiro depois de uma colheita. É como se Deus dissesse: vocês não cansam de continuar cometendo os mesmos erros. Vocês guardam o pecado de vocês como se fosse estocado. Mas essa expressão também significa que esse armazenamento do pecado, Deus também estava armazenando. É como se o Senhor dissesse: assim como vocês continuam guardando seus pecados de estimação, eu também estou guardando esses pecados para o dia da minha ira. Nos versos 13, nós lemos, 13 e 14, nós vemos aquela figura do filho voltando a ser tratada por Oséias. No capítulo 11, Deus havia tratado a nação de Israel como seu próprio filho, e agora Deus fala de novo de Israel como filho, só que um filho insensato. E a ideia de um filho insensato ou obstinado aqui, ele fala, né? É a ideia de um filho que não quer sair do ventre da sua mãe. Ele causa dores à sua mãe na hora do parto, ela está sofrendo para a criança sair, mas ela não sai, é obstinada. Ela fica agarrada no ventre da sua mãe e não deixa que as dores vão embora. Era assim que Deus estava se sentindo, como uma mãe tentando dar à luz à criança, mas ela não sai, fica agarrada e faz com que sofra a sua mãe. Deus estava sofrendo com os pecados do povo. No verso 14, algumas traduções traduzem as expressões iniciais desse verso no modo afirmativo, mas eu entendo que as melhores traduções dessas frases do começo do verso 14 seriam no modo interrogativo, como uma pergunta. Deus não está declarando que ele remiria o povo do poder do inferno ou da morte. Ele está perguntando. A ideia seria: por que eu tenho que livrar vocês do inferno? Por que é que eu tenho que livrar vocês da condenação? E aí Deus chama a morte. Onde está a morte, as suas pragas? É uma pergunta retórica. É claro que ele sabe que a morte não é uma pessoa, mas ele trata assim para fazer esse jogo, esse discurso. Onde está, ó inferno, a tua destruição? E aí o verso 14 termina dizendo que Deus olhou para o povo e não viu arrependimento algum. Ou seja, Deus não teria compaixão deles, porque de fato viu que eles não tinham se arrependido. Só que em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55, o apóstolo Paulo usa esse mesmo verso de Oséias 13, 14,
Mas num outro sentido, se aqui em Oséias o profeta está dizendo que a morte viria como inimiga do povo, como um castigo pelos pecados do povo, em 1 Coríntios 15, 55, Paulo cita esse verso dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está zombando da morte, está escarnecendo dela. Cadê a morte? A sua vitória. E é claro que ele está se referindo a essa profecia de Oséias. Por quê? Porque ele quer mostrar que Efraim merecia a morte por causa dos pecados, e nós também merecemos. Mas quem crê em Jesus, quem aceita o Filho de Deus como seu único Senhor e Salvador, através de Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos resgatar da maldição da morte, nós somos libertos dessa maldição. Com Jesus, a morte não é mais a nossa inimiga. Aliás, ela se torna o nosso passaporte para se encontrar com o Senhor. Versos 15, Deus fala que um vento viria para a destruição do povo, e no último verso desse capítulo, o verso 16, no final do verso 15 e 16, diz que esse vento saquearia o deserto de todas as coisas preciosas. A figura do vento também foi usada por Oséias no capítulo 12, verso 1, quando ele fala da Assíria. A Assíria era o grande império dominante naquela época, e Oséias quer dizer que o império assírio, usado por Deus, viria para castigar os israelitas por causa da rebeldia deles, da teimosia deles em permanecer nos pecados. O verso 16 termina dizendo que Samaria, a capital do reino de Israel, do reino do norte, levaria sobre si a sua culpa, ela cairia à espada, seus filhos serão despedaçados e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. A ideia de castigo sobre os filhos que já saíram do ventre e castigo sobre os filhos que ainda estão no ventre é a ideia de um castigo presente e futuro. Ou seja, é como se Deus dissesse: eu castigarei vocês agora e depois. É um castigo eterno. É claro, irmãos, que não está sendo dito diretamente aqui a respeito do inferno, mas nós podemos inferir que sim, esse texto projeta a ideia de um castigo sem fim, no presente e no futuro, um castigo infernal que durará por toda a eternidade. A Bíblia diz que o inferno existe, e as pessoas que não se arrependem, aceitam Jesus, irão para essa condenação eterna. Concluindo, portanto, a queda dos grandes se dá pela idolatria, esquecimento e teimosia. E aqui eu cito a resposta da pergunta 195 do Catecismo Maior de Westminster. O que pedimos na sexta petição da oração dominical? Aquela parte da oração do Pai Nosso que diz: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O Catecismo Maior responde: pedimos que Deus reja o mundo de graça para o bem do seu povo e que sejamos sustentados pelo Espírito de Deus e habilitados a ficar firmes na hora da tentação, ou, quando fracassados, sejamos levantados novamente, recuperados da queda, e que façamos dela uso e proveito santos, que a nossa santificação e salvação sejam aperfeiçoados do pecado, da tentação e de todo mal para sempre. Com isso eu faço algumas aplicações. Primeira, todos caímos, mas escape de uma queda pior através de Jesus. Romanos 5,12 diz que por meio de um homem, Adão, todos se tornaram pecadores, mas por meio de um homem,
Jesus, todos serão justificados. Nós caímos, sim, diversas vezes, pecamos contra Deus, temos várias quedas, mas se nos arrependermos constantemente dessas quedas, pedirmos perdão a Deus e crermos que Jesus na cruz pagou por todas elas e que Jesus ressuscitou para nos dar uma nova vida, se acreditarmos só em Jesus e aceitarmos Ele como nosso único Senhor e Salvador, Ele nos levanta dessas quedas. Ele nos dá força para continuarmos vivendo sem cair. E quando cairmos, Ele nos levantará. Aceite Cristo e ganhe força para resistir às quedas ou levantar quando elas acontecerem. Segunda aplicação, destrua os ídolos que causam a sua queda, sejam eles visíveis ou invisíveis. É uma estátua que tem causado a sua queda, você reza para ela, pare! É a televisão, é o celular, eu não sei quais são os ídolos da sua vida, mas destrua esses ídolos. Ore a Deus e lute contra eles. Terceira aplicação, lembre-se de quem lhe abençoa, Deus, e nunca se esqueça de lhe agradecer com os dízimos e ofertas, por exemplo. Algumas pessoas acham que o dízimo é de fato uma coisa necessária, que sem ele a igreja jamais poderia se manter, como se Deus precisasse dos dízimos para manter a sua igreja. Mas não. Se Deus quiser manter a sua igreja, ele mantém sem o dízimo e sem a oferta de ninguém. Mas então por que é que Deus, na sua palavra, ordena que os seus filhos sejam dizimistas, sejam ofertantes, colaborem com a igreja? Por quê? Porque o dízimo e a oferta são instrumentos de Deus para nos lembrar, para nos fazer quem foi que nos sustentou, para nos fazer lembrar de quem nos sustentou e nos abençoou. É claro que nós devemos agradecer não só dessa forma, mas obedecendo aos outros mandamentos. É só um exemplo. Quarta aplicação, abandone a sua teimosia e não persista nos mesmos erros que o levaram à queda. Quinta aplicação, ore pelos líderes, inclusive o presidente Bolsonaro, para que ele se arrependa antes da queda. O nosso presidente não é perfeito, assim como eu e você não somos. E por isso ele precisa das nossas orações, do nosso clamor. Oremos por ele, pedindo para que Deus o abençoe, conceda sabedoria, para que ele se humilhe, não continue cometendo alguns erros que tem cometido e possa, antes da sua queda, se voltar para Deus e conduzir bem a nossa nação. Não só o presidente, oremos por todos os líderes, por todos os governantes. Sexta e última aplicação, deposite toda a sua esperança somente no grande, que nunca sofreu ou sofrerá queda, Cristo. Não confiemos em líderes humanos, pecadores, não confiemos em governantes, mas que a nossa esperança esteja somente em Jesus, o líder perfeito que nunca caiu e nunca cairá. Que Deus nos abençoe. Façamos uma oração. Senhor, a queda dos grandes se dá pela idolatria, se dá pelo esquecimento e pela teimosia. E mesmo a queda dos pequenos também se dá assim. É por isso, Senhor, que pedimos perdão a Ti, pelas vezes que não vigiamos, pelas vezes que não olhamos aquilo que nos faria cair. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que caímos simplesmente por sermos obstinados, teimosos em permanecer nos mesmos erros. Perdoa-nos e levanta-nos, Senhor. Levante-nos, ó Deus, para que nós possamos nos reerguer, nos levantar e com Jesus vigiar mais para não cometer os mesmos pecados. E, Pai, livra os nossos líderes, os grandes líderes da nação, de caírem. Livra eles de cometerem erros graves. E se já estão cometendo, toca-lhes o coração para que não continuem cometendo esses erros. Porque assim como a grande tribo de Efraim teve uma queda terrível, que foi a sua destruição,
Assim também, os grandes, se não vigiarem, terão quedas terríveis, que serão a sua destruição. Tem misericórdia de todos nós.